Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. Para quem está chegando agora no canal, não sei se vocês sabem, aqui no canal Recriar com Arte nós temos um curso completo de pintura em vidro e porcelana com tintas de queima em forno doméstico a 150 graus. Então são várias técnicas onde eu já ensinei a pintar copos, taças, olha, essa moringa aqui, pratos, enfim, tem muita coisa linda lá na playlist gratuita do curso. E hoje é mais uma aula onde eu vou ensinar, olha que lindo, a fazer essa bela caneca. Vocês vão ver que é uma técnica super fácil e olha como ela ficou linda. É um produto ótimo para vender, tem uma aceitação incrível no mercado e vocês vão ver como é fácil fazer esse tipo de pintura abstrata que fica com esse resultado maravilhoso. Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. A aula está repleta de dicas de como fazer a técnica, a forma correta de fazer a queima, enfim, bem completinha do jeito que vocês gostam. E se vocês estão gostando da minha sugestão de hoje, já me diz nos comentários o que vocês estão achando, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos aprender, gente? Até já! Bem, gente, os materiais, como sempre, são bem simples. Hoje eu vou aplicar a técnica nesta caneca aqui de cerâmica, né? Mas você pode também aplicar no vidro, pode aplicar também no metal, essa mesma técnica que fica muito lindo. Então nós vamos precisar também, olha só, desse plástico filme, né? Plástico filme comum, desses de uso culinário, álcool, que é para fazer uma limpeza aqui na caneca. E hoje utilizarei as tintas para queima em 150 graus, tá? Então, olha, você pode usar ou a Decorfix 150, que é uma tinta que queima em 150 graus. Você pode usar também, olha, a Vitro 150, que ela também queima, né, a 150 graus. Todas elas têm a composição muito parecida, então você pode, inclusive, misturá-las entre si, que não tem problema nenhum. Pode usar tintas metálicas, como essa, né, sem ser metálica. E pode usar também, olha, da Pebel, a Porcelaine 150. Eu quis mostrar essa marca aqui, principalmente para minhas amigas, para os meus amigos, né, de Portugal, que moram na Europa, na Espanha ou aqui na América Latina, que para vocês é mais fácil encontrar dessa marca, olha, da Pebel, tá? As tintas aqui da Decorfix, né, e da Vitro, elas são bem comuns aqui no meu país, que é o Brasil. Mas na Europa eu acredito que vocês achem com mais facilidade essa daqui. Então esta também serve, né, para essa técnica. Só preste atenção na hora de comprar, que ela tem que estar escrito aqui, olha, 150, Porcelaine 150. Porque tem algumas que tem o mesmo nome, mas não tem o 150 aqui embaixo. Aí não serve, não pode ir ao forno, tá? Só prestem atenção nesse detalhe e também pode usar esse tipo de tinta, né? Inclusive também misturar com essas outras que não tem problema nenhum. Ou então, gente, qualquer outra tinta de queima a 150 graus, que existem diversas marcas, marcas americanas, enfim, né? Você pode usar para essa técnica, tá? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Até já! Bem, gente, como sempre, a primeira coisa que faremos é limpar muito bem a superfície onde vamos aplicar a pintura. Eu já lavei a caneca e agora eu vou aplicar álcool, tá? E procura usar álcool de 70, né, ou superior, para limpar bem, que o objetivo aqui é retirar, né, a gordura que fica, mesmo a gordura da mão, no objeto, para que tenha uma ótima aderência à nossa pintura, tá? Então passa bem o álcool, deixar bem limpinho. E agora nós vamos cortar aqui o plástico de maneira que ele consiga envolver toda a xícara, aqui aliás a caneca, tá bom? Então corta um pedacinho um pouco maior, né? Porque nós vamos envolver
a caneca com o plástico filme. Acho que aqui já é o suficiente, deixa eu ver. Já é o suficiente. Aí essa técnica, gente, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem, né? Eu ensinei a fazer com as tintas à base de álcool e também com a tinta acrílica. Só que cada uma delas, a maneira de fazer é diferente. E não seria também diferente hoje, né? Nós vamos aplicar as tintas aqui, mas ela é bem diferente do que quando fazemos com as tintas à base de álcool. Então acompanhe com bastante atenção aqui a aula, porque não é a mesma coisa, tá? E agora eu vou começar a aplicar as cores. Olha, vou começar, deixa eu ver, com essa aqui, que é uma cor azul turquesa claro. E como sempre, né, gente, essas tintas aqui é bastante importante nós misturarmos bem antes de usar, porque os pigmentos delas ficam todos no fundo, né? Então, misture bem as tintas, olha. E começo a aplicar aqui no plástico, tá? Alguns fios, ó. Podem ser gotas. E aqui tem que ser rápido, viu, gente? Porque essa tinta aqui, ela seca rapidinho, vocês sabem disso, né? Então, olha, já apliquei um pouquinho aqui da azul. Vou colocar um pouquinho dessa aqui, olha, que ela é na cor cobre, que vai ficar também muito bonito. Também vou misturar bem e colocar alguns fios aqui. Vou colocar essa daqui, que é uma cor rosa metálico. Principalmente as metálicas, gente, misturem bem, viu? Porque os pigmentos metálicos vão todos pro fundo. E é bastante importante. Ela tá bem misturada. Vou colocar um pouquinho dessa amarela também, só um pouquinho. Fica bem colorida aqui a nossa caneca. Vou pôr a vitro também, para vocês verificarem que pode misturar todas as marcas que não tem problema. Essa daqui, deixa eu ver só a cor, na cor azul, tá? Azul comum. E pronto, gente. Olha, agora que eu já coloquei todas as cores, nós vamos envolver aqui a nossa caneca com o plástico filme. Então, vou colocar ela bem aqui no meio, olha. E eu venho aqui com plástico e envolvo. E aqui do outro lado a mesma coisa, olha. De maneira que cubra tudo. Eu vou colocar até aqui na alça também. Olha, para ficar bem bonitinho. Tá vendo, gente? Aí vocês vão apertando assim, olha, para ela espalhar, né? Porque é importante que não fique acúmulo de tinta, porque essa tinta aqui, ela não pode ficar muito grossa na peça, né, acumulada. Aí dá uma apertadinha, olha. E pronto, tá vendo? Olha que linda. E agora é a primeira diferença, né, da outra técnica com a tinta álcool. Na outra técnica, nós deixamos a tinta secar. Aqui não pode, gente. Antes da tinta começar a secar, eu tenho que já retirar aqui, né, o plástico. Olha, quando ela ainda está fresca, ó. Retiro o plástico com cuidado. Olha que lindo essa textura. Maravilhoso, né? Com a mão aqui por dentro. E olha só, gente, que maravilhoso que ficou aqui o desenho, né? Muito bacana. Aqui que tá faltando um pouquinho, ó, você pode pegar e vir assim, ó, e dar uma estampada, tá vendo? Olha. Aí você vai completando nos locais onde não pegou direito aqui o plástico. Mas eu adorei aqui já o resultado.
E aí, gente, se você tiver algum outro objeto que você queira estampar, você pode aproveitar essa tinta aqui. Por exemplo, digamos que aqui essa caneca tivesse um pratinho. Aí você envolveria aqui o pratinho nessa mesma tinta e faria o joguinho, tá? Você só não pode fazer isso depois que essa tinta aqui começar a secar, porque aí não tem como, né? Nós fazemos a estampa depois que ela começou a secar, mas enquanto ela estiver fresca, se você tiver outro objeto, quiser colocar aqui, envolver e fazer a mesma coisa, também é possível, tá, gente? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa tinta secar, né, por 24 horas e depois eu vou levar para queima, tá bom? Aí já quando ela estiver sequinha, eu volto para mostrar para vocês e falar como nós vamos queimar essa peça no forno, tá? Até já! Aí, gente, só mais uma dica, né? Para deixar secar, eu vou colocar aqui, olha, na boca dessa garrafa, tá bom? Que aí ela vai secar bem direitinho. Olha, vou colocar aqui, tá vendo? Coloquei na boca da garrafa, não sei se dá para ver. Aí ela seca bem direitinho, sem contato aqui com a mão, tá? Então já eu volto. Bem, gente, a peça já secou, né? Já deixei aqui 24 horas e já está pronta para ir para queima. E olha que lindo, né? Ficou aqui o efeito. Eu adorei o efeito aqui das tintas na caneca. Só que tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes, né, de levar ao forno. Vocês estão vendo aqui a parte de dentro, ó, na hora que eu dobrei o plástico, manchou, né? Aqui de tinta por dentro. E é legal a gente retirar essa tinta, porque não fica um acabamento bonito, né? Então, enquanto a tinta não foi para queima, você pode, né, retirar. E para retirar é super fácil. Inclusive, essa semana uma pessoa me perguntou, né? Ingrid, quando erramos, como é que faz para retirar? Gente, é fácil, ó. Você coloca um pouquinho de algodão aqui num palito e simplesmente molha na água e retira, tá? Ela só vai ficar resistente à água depois da queima. Antes de queimar, a gente pode lavar. Então, olha só, gente, é só passar, tá vendo, ó? Na medida que eu passo, a tinta vai saindo toda, ó. Tá? Fica aqui no palitinho, sem problema nenhum. Agora, se tiver muito tempo, né, que você realizou a pintura, aí ela vai ficando mais resistente. Tipo, faz uma semana que eu pintei, né, e não está saindo com água. Aí você faz a mesma coisa, só que no lugar da água você coloca álcool aqui no palitinho, né, tá vendo, gente? Sai tudo, ó, fica bem limpinho, tá? Aí colocando o álcool e esfregando assim da maneira como eu estou fazendo, aí a tinta sai, né? Sai todinha, tá? Então vocês estão vendo, né, que é super fácil. Aí aqui depois eu vou limpar, né, bem direitinho tudo por dentro. E, gente, por exemplo, outra dica que eu quero dar para vocês. Eu estou fazendo um jogo de 5, 6 canecas. Eu não preciso colocar uma por uma no forno, né, para fazer a queima. Você pode colocar todas de uma vez. Então, este tempo de 24 horas, né, para colocar no forno é o tempo mínimo. Mas digamos, eu levei uma semana para pintar todas as minhas canecas. Posso colocá-las todas juntas no forno? Sim. Né? Não importa que demore mais do que 24 horas antes de colocar no forno. Tá bom? Isso é uma dica muito importante, porque você pode, né, ir juntando as peças e quando for queimar, já queima todas de uma vez, né? Porque aí você não fica gastando gás toda hora, colocar uma peça só para queima. Tá bom, gente? Então, agora eu vou levar ao forno, né? Vou terminar, né, primeiro de fazer a limpeza aqui. Vou levar ao forno e, como sempre, né, para queimar, a gente coloca no forno na temperatura mínima. Se o seu forno tiver temperatura de 150 graus, tudo bem, coloca na temperatura de 150, deixa esquentar, né, até atingir essa temperatura e depois de 35 minutos você retira. Só que a maioria dos fornos hoje em dia já começa em 180 graus, né? Então você coloca nessa temperatura mínima de 180, que não tem problema nenhum, tá? Só que eu recomendo sempre, né, gente, de vocês terem um termômetro de forno, porque nós vamos colocar a peça dentro do forno frio. Só que eu só vou começar a contar o tempo a partir do momento que a parte interna do meu forno atingir 150 graus, tá? Enquanto isso não acontecer, eu não posso contar o tempo, tá? Que ela tem que ficar 35 minutos
a 150 graus. Então, alguns fornos demoram mais para atingir a temperatura, outros demoram menos. Então, por isso que eu sempre recomendo que vocês tenham um termômetro de forno. Para vocês terem uma ideia, o meu forno ele demora 10 minutos para atingir os 150 graus. Então, como eu já sei disso, eu deixo 45 minutos, porque eu sei que vai ter os 10, né, para atingir a temperatura e mais 35 de queima. E depois dos 35 minutos, você desliga do forno e só vai retirar a peça depois que ela estiver completamente fria. Não retire a peça quente, porque o choque térmico pode causar a quebra ou do vidro, da porcelana, enfim, da peça que você estiver levando ao forno, tá? Então eu vou terminar de limpar aqui, vou levar ao forno e depois eu mostro para vocês, né, o resultado maravilhoso aqui da técnica de hoje, tá bom? Até já! Gente, olha que linda a nossa caneca! Já fiz a queima, olha só como ficou perfeito aqui o resultado das tintas, tá vendo? Não deu nenhuma bolha, ficou ótimo. E aqui dentro, vocês estão vendo, ó, eu limpei e ficou super bom o resultado. E como essas tintas são próprias para aplicação em peças e utilitários, você não precisa ficar preocupado com o nível de toxicidade, porque essas tintas elas são atóxicas, então ela pode ser utilizada em objetos onde você vai colocar alimentos, a pessoa pode encostar os lábios aqui sem problema nenhum, porque ela não é tóxica, tá, gente? Essas tintas são realmente apropriadas para objetos onde ele entrará em contato, né, com alimentos, tá bom? Então não se preocupem com isso. O único cuidado agora é de não levar na lava-louça, porque a lava-louça ela tem uma potência de calor muito grande e isso pode alterar as tintas. Então a única recomendação que eu faço é de não levar na lava-louça e também de não levar no micro-ondas, tá? Apesar, gente, vou falar uma coisa sincera com vocês. Eu tenho algumas canecas pintadas aqui em casa que eu adoro, né? E eu levo ao micro-ondas, até hoje não causou nenhum tipo de problema, tá? Mas o fabricante recomenda que não seja levado ao micro-ondas e também na máquina de lavar louças. Então, se você for fazer para vender, coloque essa recomendação para o seu cliente, né? Para evitar problemas e aborrecimentos, tá bom? Mas olha que linda, aí você pode lavar normalmente, sem problema nenhum, que agora que já fixou no forno, a tinta está super resistente. Então, gente, gostaram da técnica de hoje? Vocês viram como é fácil fazer? Faz uma foto bonita do seu trabalho, coloca na sua rede social, que isso aqui, gente, é muito bom para vender. Eu tenho certeza que vocês farão ótimos negócios com essas técnicas de queima a 150 graus em fornos domésticos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É sempre muito feliz estar toda semana aqui com vocês. E eu espero, né, novamente na próxima semana, estar juntinho para mais uma técnica de artesanato. E não se esqueça, gente, me diz nos comentários o que vocês acharam, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, tá? Tchau, gente! Tchau, meus amores! Até a próxima semana, se Deus quiser!